Oi, pessoal do Splash, eu sou Fernanda Talarico, sou repórter e hoje eu estou aqui com o Maurício Sticer para falar sobre o livro do Gilberto Braga, Balzac da Globo. Então, Sticer, muito obrigada por falar com a gente. Se você, então, pudesse apresentar e explicar um pouquinho sobre esse projeto. Prazer falar com você, falar com os espectadores e leitores do UOL, né? Tenho um enorme carinho, né? Trabalhei 13 anos aí. Esse livro eu explico logo de início, né, o que que é, né? A história do livro, né? Porque é um livro que, além de contar a história de um personagem, é um livro que tem uma história, que é um livro porque ele começou a ser feito por um jornalista, o Arthur Chechel. Foi um jornalista que eu conheci no início da minha carreira, que eu sempre admirei também. E o Chechel começou a fazer esse livro em 2019. Em 2021, ele interrompeu o trabalho para fazer um tratamento contra um câncer que ele teve. E ele passou mal durante esse tratamento, faleceu em junho de 2021. E aí, em julho, o Gilberto Braga me convidou para continuar o trabalho. Eu nem sabia que o Chechel estava fazendo esse livro. E eu topei e comecei a analisar o material que o Chechel já tinha feito. Ele tinha feito uma parte da pesquisa e tinha escrito muito pouco, mas tinha feito bastante pesquisa. Comecei a me preparar para também entrevistar o Gilberto, que eu tinha questões que eu queria fazer para ele, mas que eu não consegui fazer, porque aí em outubro o Gilberto morreu, inesperadamente, teve um problema de saúde agudo e faleceu. Então, a partir daí, eu comecei a tentar preencher o que eu enxergava que eram lacunas na pesquisa, né? Porque a pesquisa realmente não estava encerrada ainda, o Chechel estava no meio. Comecei a entrevistar mais pessoas, comecei a ler coisas que tive acesso a materiais novos e aí me dediquei durante 1 ano e meio a mais fazendo isso e aí comecei a escrever e escrevi aí, enfim, no início de 2024, meados de 2023, eu entreguei o livro. E você já está com outro livro, agora que é lançado recentemente também, não é? Então, acabei que eu emendei um livro no outro, porque no início da pandemia eu comecei a fazer um livro sobre o Jacinto Figueira Júnior, né, o Homem de Sapato Branco. E aí eu estava mergulhado nisso, estava trabalhando muito, mas quando veio o convite para escrever a biografia do Gilberto, eu já estava praticamente encerrando o livro do Jacinto. Mas foi uma coisa realmente rara, assim, né? Publiquei um livro num ano e no ano seguinte publicar outro. Na verdade, era para o livro do Jacinto ter saído em 2022, ia ter dado um intervalo um pouco maior, mas por causa da pandemia também a editora mudou um pouco o planejamento dela, a editora do livro do Jacinto, né, que foi a Todavia, e o livro que era para 2022 acabou sendo em 2023. Aí também dá essa impressão, nossa, o cara não para de escrever, né? Mas teve um tempo grande, na verdade, entre um e outro. Não sou tão maluco assim de ficar fazendo um livro atrás do outro, ninguém aguenta, né? E, bom, o livro chegou para suas mãos quando o Chechel faleceu, e eu imagino que deve ter sido um pouco até emocionante, assim, talvez, né? Você tá continuando, vocês dois assinam um livro, né? Como é que foi essa responsabilidade? Então, eu aceitei o trabalho de cara porque era um trabalho que já tinha sido começado pelo Chechel. Eu gostava muito dele, a gente trocava muita figurinha sobre televisão. Ele escreveu muito sobre televisão quando ele foi jornalista. Quando ele estava fazendo esse livro, ele já estava meio numa transição. Eu acho que ele ainda tinha uma coluna semanal no Globo, mas ele já estava mais fazendo teatro, escrevendo para TV. Ele é um dos roteiristas da equipe do Fala Bela naquela série Pé na Cova, que é uma série que eu adoro. O Chechel escreveu, ele estava escrevendo musicais, traduzindo peças de teatro, musicais. Então, quando eu peguei o material que ele fez, que ele já tinha, eu comecei a ouvir as gravações, as entrevistas dele com o Gilberto. Foi realmente muito emocionante para mim ver a conversa dele, sabe? Porque o Chechel se preparou muito bem para as entrevistas. Foi uma coisa assim que foi uma aula para mim, sabe? Como chegar numa entrevista. Ele chegava com uma pauta assim muito detalhada, cada pergunta ele tinha muita informação e ele começava a falar também, dava as opiniões dele para o Gilberto. Eu acho que você nessa novela tentou isso, o que você acha? E aí eu fui vendo que ao recuperar esse material, eu necessariamente também estaria não só escrevendo a história do Gilberto, mas também
resgatando um pouco a visão que o Chechel tinha do Gilberto. Nesse sentido, eu entendi de cara que o livro também ia ser uma homenagem ao Chechel, sabe? Que era uma coisa... E eu fiquei orgulhoso de poder fazer isso. Eu acho que, pô, é uma coisa, é um cara que merece isso e me senti honrado de estar podendo fazer isso. E na única reunião que eu tive com o Gilberto, mais séria, assim, para falar do livro, que foi, acho que em agosto de 2021, acho que foi agosto ou setembro, pouco antes dele morrer. Quando começou a reunião, a primeira coisa que o Gilberto falou, assim, pô, eu acho que esse livro também vai ser uma homenagem ao Chechel. E era exatamente o que eu já tinha falado, eu tinha tido uma reunião na Editora Intrínseca que eu falava isso, acho que esse livro é uma homenagem também ao Chechel, vamos assinar junto, nome dele na frente do meu, sabe? Foi uma coisa... Então tem esse caráter afetivo realmente para mim, teve esse livro e foi muito legal, foi para mim, teve esse lado que me deixou muito realmente feliz de poder fazer isso. Sticer, você acredita que o livro sobre o Gilberto Braga ele é para além do público fã de novela? Porque você até comenta, né, que assim, no release tem que é uma trajetória de tragédias familiares, de ascensão. Então é a história de um brasileiro, não é só de um autor. Eu acho que assim eu acho que ao enxergar o trabalho dele como escritor e autor de novelas, você percebe como a novela, várias das novelas dele tiveram impacto na sociedade, provocaram discussões que iam além do que estava sendo visto na televisão, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, não é um livro só para noveleiro, é um livro para quem quer compreender um pouco a história desse período, assim, um pouco. É óbvio que não é um livro carregado de didatismo ou de ambição de contar a história do Brasil e tal, mas ao ler a história dele como autor de novela, você vai entendendo várias coisas sobre a realidade brasileira e como a sociedade reagiu a coisas que estavam passando na televisão. Em alguns casos, até com alguns paralelos muito fortes, né? No caso de Vale Tudo, né? Que as pessoas enxergaram na novela um retrato mesmo de um momento do Brasil de decepção com corrupção e frustrações variadas, ou Anos Rebeldes, né? Que é uma coisa muito impressionante que, para muita gente, a minissérie foi exibida no mesmo momento que estavam ocorrendo as primeiras manifestações dos caras pintados contra o Collor, né? Para muita gente, foi graças à minissérie que muitos jovens resolveram sair às ruas para se manifestar. Eu não afirmo que isso ocorreu assim tão automaticamente. O livro discute um pouco essa ideia, mas para muita gente isso é uma verdade e o Gilberto tem um grande orgulho disso. A minha minissérie ajudou, pelo menos, né, as caras pintadas a irem para a rua. Isso, pô, um autor de novela, quer dizer, de alguma maneira, eu não vou dizer que interferiu na história, mas de alguma maneira teve tanto contato com a história real, é maravilhoso, né? Você faz uma novela, uma minissérie para divertir o público na televisão, e de repente você está vendo as pessoas falando que estão vindo fazer passeata porque acabou de ver a Cláudia Abreu vivendo um papel incrível na televisão e se emocionou com isso e resolveu ir para a rua. Então, eu acho que o livro realmente, nesse sentido, vai além desse público só de gente que adora novela. Eu até é engraçado fazer esse paralelo, porque eu tenho 30 anos, então, assim, por exemplo, eu acompanho muito mais a história de Babilônia, por exemplo, que é mais recente. E você até comenta no livro, né, que tem toda aquela repercussão negativa do beijo lésbico, e aí, assim, a nossa sociedade, então, ela não estava como a gente imaginava que fosse, e a gente percebeu um pouco isso também na novela. E aí eu queria entender um pouco para você, assim, muitas pessoas dizem que o Gilberto Braga tinha uma mágoa muito grande da Globo, quando morreu por causa de Babilônia. O que você acha sobre isso? Você concorda? Acho que não acho que ele tinha mágoa. Ele ficou realmente frustrado com a novela, que a novela não teve a recepção que ele esperava. Ele ficou irritado com a reação conservadora à novela. Não gostou
mas isso já tinha acontecido em outras situações também, que a Globo pediu para ele fazer mudanças para tentar recuperar o público. Isso é um incômodo para qualquer autor. Isso acontece porque é o formato da novela permite isso. Quer dizer, a novela é uma obra aberta justamente porque muitas vezes ela vai sofrendo interferências e mudanças à medida que está sendo escrita. Ela não é gravada inteiramente previamente, né? Ela vai sendo gravada em função de mudança, de reações, ela muitas vezes sofre mudanças. No caso de Babilônia teve muitas mudanças, porque teve muitas reações negativas, a audiência foi decepcionante. Isso, de fato, frustrou Gilberto. Mas ele tinha uma visão muito profissional do trabalho dele. Ele fala isso em vários momentos, que ele está lá para fazer a novela agradar o público. Então, se a novela não está agradando o público, ele entendia que era parte do ofício dele mexer, mudar. Por isso, eu não acho que ele tem mágoa nenhuma dos pedidos para a novela ser alterada. Era parte. Pode não ter concordado, eventualmente, com uma outra mudança que foi pedida, mas ele entendia que isso fazia parte, sempre entendeu que isso fazia parte do jogo. Isso aconteceu em outras novelas também, entendeu? Isso eu não sei de onde que veio essa ideia de que ele morreu magoado com a Globo. Não tem nenhuma evidência de que isso tenha ocorrido, de fato. Ele morreu frustrado. Ele ficou frustrado que a novela não fez o sucesso que ele imaginou que ela ia fazer. Mas isso é normal, quer dizer, todo mundo, você tem uma expectativa, você tem uma novela, essa novela, né, tinha um elenco incrível, uma história muito boa, ele tinha expectativa que ia fazer sucesso e não fez. Isso é frustrante, mas não tem nada a ver com, não tem nenhum sentimento negativo em relação à Globo por causa disso, que eu saiba. Eu não vi ele falar sobre isso e não tenho registros de que isso ocorreu. É engraçado até falar sobre isso, Sticer, porque bem no começo, assim, a primeira frase, né, do livro é uma frase do Gilberto Braga falando que ele detesta quando o jornalista insinua: escrevo alguma coisa para ter audiência. É claro que eu escrevo, sou pago para isso, mas me falam como se fosse um pecado. Exatamente, é isso. Ele sempre teve essa noção. Eu botei isso de cara justamente porque eu acho que é uma coisa muito representativa da visão que ele tinha, sabe? Ele era pago para isso, o trabalho dele era esse, né? E ele via isso, tentava fazer da melhor forma possível e nem sempre saía como ele planejava. E, Sticer, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho sobre o título do livro, por favor, para quem não entendeu a referência. Isso, assim, eu comecei fazendo, né, durante a pesquisa, eu li muita coisa publicada sobre o Gilberto. Ele tinha um serviço de clipping, ele contratava um serviço de clipping, que ele recebia tudo que saía sobre ele. Notinha de jornal, crítica, reportagem, entrevistas, tudo, tudo, tudo. Eu encontrei na casa dele, né, na casa do viúvo dele, o Edgar Moura Brasil, 54 volumes encadernados com notícias de jornal, desde 1969 até os dias atuais. E aí eu fui ler isso, eu li tudo. Começou a aparecer, já tinha aparecido em algumas entrevistas, quando perguntam para ele uma referência, quem que ele gosta, ele citava o Balzac. Aí eu comecei a achar textos de pessoas dizendo que ele tinha alguma coisa, o trabalho dele tinha algum ponto de contato com a literatura do Balzac, sobretudo na visão muito realista e, ao mesmo tempo, crítica das elites econômicas, né, em alguns temas. Então, muita gente cita ele, o Agnaldo Silva chama ele de o Balzac, nosso Balzac. O Veríssimo faz uma comparação dele, o Luiz Fernando Veríssimo, uma comparação dele com o Balzac. O Luiz Carlos Merten, crítico de cinema, sei lá, 30 anos, compara o Gilberto ao Balzac. O Arnaldo Jabor comparou o Gilberto ao Balzac. E outros intelectuais olharam para a obra dele com muito interesse. Então, quando eu digo que ele é o Balzac da Globo, eu não estou falando que ele tem que ele é um escritor como o Balzac, né? Que eu estou querendo dizer que, entre os autores de novela, ele é um cara que tinha características, o trabalho dele tinha características que lembram, né, tem pontos de contato com a literatura do Balzac, né? Não quero que seja visto como que ele escrevesse como Balzac, não é isso, né? Não é um escritor, né? Ele é um autor de novelas e é um autor de novelas da Globo, né? Ali na Globo, né, ele era
os temas dele, a maneira dele contar histórias, você poderia fazer esse paralelo. Ah, e só para completar mais uma coisa, o Boni uma vez falou, né, logo no início que ele percebeu que o Gilberto escrevia muito bem sobre os ricos, porque ao mesmo tempo que ele era crítico, tinha um olhar crítico, ele tinha um olhar afetivo em relação a esse público. Então ele não era uma coisa assim partidária, ideológica, não tinha uma visão assim maniqueísta sobre os ricos. E isso fez com que a classe AB se interessasse por muitas das novelas dele. E isso para a Globo era assim o paraíso, porque interessava para ela, para ampliar a audiência dela, que o público, que a novela não fosse consumida só por públicos mais populares. Não ter um público de mais da elite assistindo a novela, isso tem vários benefícios para a emissora, não só de audiência, como também de interesse publicitário, etc. Então, isso é uma observação que o Boni fez, que o Gilberto tinha essa diferença na comparação com outros autores de novela. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre o Gilberto Braga é que eu acho que ele conversa muito com o que o público gosta hoje, porque desde que eu me lembro como gente que consumo televisão, sempre existiu o Quem Matou Odete Roitman, né? De Vale Tudo. Depois, Quem Matou Irineu, né? Em celebridades. E isso é uma coisa que hoje a gente percebe muito na cultura pop, né? O whodunit, Quem Matou, é algo extremamente presente, as pessoas querem consumir isso. Poucos os autores que fazem com a maestria que ele fazia, né? Você acredita que como que o público, esse público hoje, assim, por exemplo, o público do TikTok, você acha que esse é um público que o Gilberto Braga conseguiria agarrar mais hoje? Não sei te dizer. Ele começou com esse negócio de Quem Matou em Água Viva, que é a segunda novela das 8 dele. E aí eu acho que em todas, ou em quase todas, desde então, ele colocou um Quem Matou. Ficou quase uma coisa automática, assim. Eu acho que mexeu muito com as pessoas, né? Não só ele, outros autores também usaram Quem Matou, mas ele amava esse recurso do Quem Matou. Eu não sei hoje em dia, né? Até seria interessante ter dados, né, do Globoplay, se as novelas antigas estão sendo vistas por pessoas mais jovens. É uma coisa que eu queria saber, mas eu não tenho informações sobre isso. Em como que o público mais jovem lida ou se relaciona com novelas hoje, né? Porque os apelos são todos para coisas mais curtas, né? Você falou TikTok, eu diria as séries, né? Tem todos os formatos. A novela, digamos, é um formato mais antigo, né? Mais longo, exige um compromisso maior, que é de mais tempo que você precisa para assistir, né? Demora 150 capítulos, não sei se as pessoas têm paciência. Isso é uma coisa que eu realmente gostaria de saber. E tem alguma coisa que você descobriu que você nem imaginava enquanto você fazia as pesquisas para esse livro? Várias coisas. Uma só que eu não quero também falar muitas para não dar spoiler, mas uma, por exemplo, que me surpreendeu muito foi que ele, em algum momento, ele quis entrar para a Academia Brasileira de Letras. Por que isso é surpreendente? Porque frequentemente ele está falando que ele considera o trabalho dele como uma coisa menor. Ele fala assim, eu faço novela, eu sou só um escritor de folhetim. Várias vezes ele fala isso, sabe? Que ele não considera uma coisa importante como uma peça de teatro, um filme, um romance. Até que quando ele resolve, ele acha que ele pode entrar para a Academia de Letras, Brasileira de Letras, ele publica um livro para isso, porque para disputar uma vaga você tem que ter pelo menos um livro, e ele publica então um livro, e ele vai fazer uma conferência, uma palestra na Academia Brasileira de Letras, e ele compara o autor de novelas com o autor de peças de teatro. Né? Ele finalmente para com esse negócio, a novela não tem importância. Ele finalmente fala publicamente, e eu acho que ele acreditava nisso realmente, que era uma coisa, não era uma coisa menor. Então, essa descoberta minha, que ele quis entrar para a Academia Brasileira, foi uma das surpresas mais interessantes. E eu acho que é interessante para o livro também contar isso. Até porque está no começo também, né? Você colocou isso logo no começo. Desculpe, eu não sou um autor, sou simplesmente um escritor de folhetim. Exatamente. Para explicar isso. Não, interessante. E alguma coisa o Gilberto pediu para que ficasse fora do livro? Então, quem conversou com ele, né, durante a feitura do livro foi o Chechel, né, durante as entrevistas. Eu não tive, né, tive muito pouco contato com ele depois que eu decidi fazer o livro, que eu topei o convite para fazer o livro. Mas ouvindo as entrevistas, em nenhum momento ele falou nada que ele não quisesse que fosse publicado. Nada, assim, que eu lembre, nada. Não fez nenhuma restrição
o que ele estava falando para o Chechel era para ser publicado. E como que você recebeu a notícia da morte dele? Fiquei muito triste, né? Muito claro pela morte, né? Um cara que ainda estava já com 75 anos, estava ainda com vários projetos engatilhados, queria continuar escrevendo, estava escrevendo ainda, né? Estava ainda com a vida ativa, né? Hoje, 75 anos é jovem, né? Então, Uhum. é muito, muito triste mesmo, né? Fiquei muito frustrado e triste por isso. Você até comenta, né? Eu acho que são circunstâncias que fogem do comum para escrever esse livro. Foi essa história, né? Que é um autor, aí o autor morreu, aí eu fui chamado, e aí o biografado morre, né? Isso eu acho que não é uma coisa comum, normalmente é isso. O autor de uma biografia segue até o fim, né? Fica às vezes anos fazendo, e eu de alguma forma peguei uma história pela metade. Tem uma frase do Chechel que você até colocou, né, no começo do livro, que eu achei muito interessante, que ele fala que hoje é fácil ser medíocre. E você diz que concorda. Você acha que hoje é assim na Eu acho, teledramaturgia? eu acho que ele quis dizer que assim, na época de Gilberto a concorrência era muito feroz, era muita gente boa, sabe? Escrevendo novela, tinha muito autor muito bom. Então, é nesse sentido. Hoje, eu acho que ele quis dizer que hoje não tem tantos autores tão bons quanto tinha nos anos 70 e 80. Então, naquela época, não era possível. Um cara que não fosse muito bom não ia sobreviver naquela competição, sabe? É nesse sentido que ele fala isso. E como que você vê essa onda de remakes da Globo, né? Porque Vale Tudo, inclusive, foi aprovado, né? Tá com a Manuela Dias, é uma novela clássica, enfim, dizem que vão ter algumas mudanças, acredito que a Odete Roitman talvez entre desde o começo da novela. Você acredita que isso é uma fase, que a Globo está com uma falta de criatividade, que o público não está recebendo bem as novas ideias? Como você acredita nesse momento? Olha, eu acho assim, é um quadro realmente complexo, de muitas mudanças. O streaming mudou muito, né? O panorama do audiovisual. Então, eu acho que é um período de grandes mudanças que afetou realmente a recepção de novelas, né? Tem uma curva descendente de audiência, né, que vem já há muitos anos, sinalizando que tem um interesse menor, né, por novelas. Mas ainda assim, a novela das 8, né, hoje a novela das 9, é o principal produto da Globo, né? Tem uma importância econômica enorme, tem uma importância de audiência enorme. E não é à toa que a Globo continua investindo bastante nesse segmento de novelas. Eu acho assim, remake faz parte, sempre teve remake, né? Em vários momentos houve remakes de novela. Eu acho que hoje é mais um momento que estão ocorrendo, estão recorrendo a essa opção, né? Que é contar uma história que já fez sucesso. Agora, são escolhas muito difíceis de fazer, porque nem sempre é difícil saber se o público está disposto a rever uma determinada novela, né? A gente tem visto experiências muito bem-sucedidas, Pantanal a mais bem-sucedida de todas, e outras que nem tanto, e outras muito mal-sucedidas. Assim como já tinha ocorrido antes também, tem experiências de remakes que não deram certos na década de 90, e tem outras experiências que deram, né? Eu não acho que seja falta de criatividade, eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho que revela assim, o excesso de remake, sim, eu acho que é um pouco uma muleta em alguns casos, sabe? É um pouco a falta de confiança, talvez, em projetos novos, e aí você começa a produzir um remake atrás do outro. Isso eu acho ruim. Elas por Elas, que agora, né, não engatou. Eu tenho dúvidas realmente sobre Vale Tudo, se é uma novela que vai funcionar hoje em dia, porque é uma novela que tinha uma atmosfera muito ligada a um determinado momento histórico, né? Uma personagem que era muito, muito específica daquele momento, que hoje vai ser difícil de caracterizar ela, né? Que é a Odete Roitman. E, enfim, agora, para Renascer, eu comecei a ver, estou achando incrível, né? Uma novela incrível. Não sei ainda te dizer se vai dar certo no médio prazo. As pessoas vão abraçar ela igual abraçaram o Pantanal. Mas a
novela de uma qualidade incrível, né? Muito bem feita e muito interessante a história, ótimos atores. Enfim, eu acho que cada caso é um caso de remake. Eu acho que tem que ser analisado individualmente. Eu não diria assim, não analisaria assim globalmente, sabe? E no sentido de originais, né? Acho que é uma coisa que a gente pode dizer que fez muito sucesso recentemente seria Vai na Fé, né? Que mexeu, é uma Recente, original e falou de coisas diferentes, religião, pegou um público também mais evangélico. Como que você vê os originais hoje da Globo? eu acho que eu acho que tem coisas, aí tem coisas irregulares, assim, tem coisas muito boas, tem coisas menos boas, tem coisas fracas, mas nem sempre uma coisa boa também é bem compreendida, né? Assim, eu gosto de uma novela Um Lugar ao Sol, né? Acho uma novela muito interessante, me interessou, tinha um texto incrível, uma novela atraente, mas o público não pegou essa novela, entendeu? Foi super mal de audiência. Eu não sei, é muito complexo a novela, assim, e não tem uma ciência, sabe? Que você diga, ó, isso vai dar certo, isso vai dar errado, sabe? Às vezes no papel você lê um resumo, uma sinopse, uma novela e fala, nossa, genial, vamos fazer essa novela. E aí começa a fazer, não pega. E não pega por mil fatores, às vezes é porque realmente aquele momento não era para contar aquela história, ou porque o ator principal não teve empatia com o público, ou enfim, realmente é fascinante isso também, sabe? Que não tem fórmula, não tem ciência, tem uma coisa de tentativa e erro, sabe? Você se cerca de coisas, né? Hoje em dia, sempre houve pesquisas, sempre fizeram pesquisas para saber o que o público está achando, como o público está reagindo. E muitas vezes se corrigiu novelas que o público não estava gostando no meio, passa a gostar a partir de mudanças que você faz. Mas, enfim, é um terreno incerto. Eu acho isso legal, acho bom isso, sabe? Não dá para falar, essa novela vai ser um sucesso, essa novela vai ser um fracasso. Tem uma imprevisibilidade nisso tudo, que eu acho que é bom. Qual